espirituais e sociais da pedagogia Waldorf. Muito bom, muito bom. E hoje você. Muito bom. Período de pandemia. Gratos encontros, né, à distância. Claro, claro. Mas não deixam de Esse ser ano você especiais. nem estava na Parsifal mais? Esse ano? Não, esse ano eu saí de lá, deixei o quarto ano de lá, o terceiro ano de lá e assumi o quarto ano na Eubem. Claro. É. Como é que... não, vocês chama... Como é que é? Não é mais Berta e Emil Morte? Emil Mout? Como é que você Escola chamou? Waldorf Berta e Emil Mout, carinhosamente chamada de Eubem. Ou EWBem. Eubem. Claro. EWBem eu vi. Eubem. Eubem combina com meu sobrenome, Sebem. Eubem e Sebem. Pois é. Dá quase uma rima. Bom. Cris, agora não tem mais ninguém chegando. Se a gente quiser começar, claro que ainda vai chegar, mas eu acho que a maioria das pessoas já chegou. Tá ótimo. Bom, então, dando as boas-vindas a todos, dizendo em nome da nossa comunidade que é uma alegria estarmos assim nesse segundo semestre, iniciando esse ciclo de encontros e esperamos que muitas pessoas possam se juntar a nós. Para quem não sabe, a Escola Waldorf Berta Emil Mout, ela fica na cidade de São Paulo, no bairro da Vila Mariana. É uma escola bem novinha, tem 5 anos, mas tem tido felizes encontros aí nesse percurso. Eu queria, antes de passar para o Derblay, fazer alguns agradecimentos em nome da nossa escola. Primeiro, a Denise Ablas, da Escola Waldorf Michael, ela que ajudou na confecção do nosso convite. A Kátia, pelo apoio técnico, sempre presente, né, Kátia? A comissão de palestras e de comunicação da nossa escola. E especialmente a dona Riva Lieberman, que é tutora da nossa escola e tem se dedicado e nos ajudado muito nesse período, sempre muito motivada e nos dando motivações aí. Só lembrando também que a gente vai disponibilizar no chat os dados da Associação Cristóforos, que é a associação mantenedora da nossa escola, para aqueles que sentirem que podem contribuir com algum valor, ele será bem-vindo. E já aproveitando também para agradecer o Derblay por essa doação, porque todo o dinheiro que a gente arrecadar hoje, todo o valor, ele vai ser totalmente revertido para a escola. Então, muito obrigada, Derblay, por essa generosa contribuição. E também dizer que o Derblay ele vai ter uma fala de 1 hora, é isso, né, Derblay? Mais ou menos. Mais ou menos. E depois a gente abre para algumas perguntas. Então, quem quiser ir fazendo as perguntas pelo chat, a gente vai organizando. E aí, no final, a gente repassa essas perguntas e o Derblay vai respondendo. Bom, o Derblay, acho que todo mundo conhece, é médico, já foi médico escolar, trabalhou na Parsifal, e hoje está aqui com a gente. Então, Derblay, por favor. Bem, boa noite a todos, parabéns pela iniciativa, muito obrigado pelo convite. É uma alegria poder participar, ainda mais quando a Riva falou comigo. Foi um prazer
ter contato novamente com a Riva. Há muito tempo que a gente não se falava. E lembro muito de você, Riva, lá no Colégio Micael. Claro, no século passado, nem vamos falar quando. E como é bom poder lembrar, eu lembro bem de você nos trabalhos manuais, uma professora exemplar, pacífica, ordeira. Então, é uma grande alegria estar aqui e poder tentar contribuir com a escola. Quem participa de uma iniciativa, quem está envolvido com o começo de uma escola, o começo de uma iniciativa, sabe o quão difícil que é. Então, eu topei de cara participar aqui, até no intuito de que possa se ajudar financeiramente a escola, os professores. Acho que todo mundo sabe o período difícil que tem sido. Então, aqueles que puderem fazer uma contribuição, eu reforço esse pedido, é bastante necessário nesse momento. Então, é uma alegria estar aqui junto com a Riva, a Cristina também. A Cristina foi professora, a gente trabalhou junto muito tempo na Associação Parsifal, na escola Parsifal, que cuida de crianças com dificuldade de desenvolvimento. E é sempre bom lembrar, quem não conhece, que saiba que tem um lugar em São Paulo maravilhoso, que faz um trabalho especial, cuida do desenvolvimento de crianças de fato, crianças com distúrbios graves de desenvolvimento, com autismo, paralisia cerebral, convulsão grave. A Cristina sabe, a Cristina cuidou de crianças assim. Então, lembrar é um prazer também, Cristina, lembrar dos bons momentos lá na Associação Parsifal, e é ótimo saber que você está aqui agora. Bem, eu vou falar sobre os sentidos, esse organismo sensorial, e, obviamente, quem conhece já um pouco esse tema, sabe quão amplo é e quão importante é na antroposofia, na medicina antroposófica, na pedagogia Waldorf, no cuidado do desenvolvimento infantil. Então, é algo muito grandioso. E eu vou fazer uma introdução, uma abertura e, quem sabe, um convite para que vocês se interessem mais por esse tema e queiram aprofundar. É um tema realmente muito importante. E eu gostaria de convidar vocês, no começo, a prestar atenção a algo, prestarmos atenção a algo juntos, com um pouco de concentração e atenção. Para que vocês não se distraiam nos próximos 5 minutinhos, eu imagino, eu vou desligar o meu vídeo e logo eu ligo, e vocês vão tentar imaginar algumas coisas junto comigo. Imaginem, lembrem, quem já viu, uma raiz. Imagina uma raiz bonita, uma raiz bem feita, entrando, mergulhada dentro da terra. Quem tem mais dificuldade, eu pensei, pode lembrar de uma cenoura bem grande, é uma raiz mergulhada na terra. Imagina as ramificações da raiz entrando para dentro da terra. A raiz, ao mergulhar nessa escuridão, no escuro da terra, ela manda essas ramificações, essas radículas para dentro da terra, e com isso, imaginem, a raiz sugando, absorvendo aquilo que precisa para o seu desenvolvimento. Raízes fortes dentro da terra, absorvendo nutrientes, captando água, sais minerais e levando por todo o caule, folhas, até o topo do vegetal, da planta que vocês imaginaram. As raízes, sintam, imaginem essas raízes firmes dentro da terra, no escuro da terra, e absorvendo, captando nutrientes, água, aquilo que é necessário para o desenvolvimento. Com essa sensação de captar, nutrir-se, essa sensação vocês transfiram para a cabeça de vocês. Imaginem a cabeça como uma raiz que manda
as ramificações, as raízes em direção ao espaço. A raiz da planta está inteira dentro do solo terrestre. A nossa cabeça, a cabeça humana, a nossa cabeça, ela está nesse ambiente ao nosso redor, aonde tem o quê? Sons, cheiros, luzes, formas, cores, calor. Dá para perceber, se a gente ficar bem atento, como que hoje, um dia mais aquecido, como ao redor da testa, ao redor da cabeça é calor. A gente capta calor. Imagine, então, que com a raiz, a planta capta o que precisa para o seu desenvolvimento. Nós, com os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nariz, através do paladar, do cheiro, de sons, de visão e percepção de calor, se está quente. Isso, a nossa cabeça, é como uma grande raiz que capta aquilo que precisa para o seu desenvolvimento. A raiz da planta capta minerais. A nossa cabeça, o nosso sistema nervoso, com os sentidos, sintam isso, capta o que precisa para o seu desenvolvimento. Experimentem isso, isso é uma realidade, através da visão, através do ouvido, através do paladar, olfato, mesmo o tato, essa sensibilidade que esparrama pelo corpo todo, a gente capta esses estímulos sensoriais que é necessário para o nosso desenvolvimento. Então, a primeiríssima coisa, quando a gente começa a estudar os sentidos, é reconhecer que os sentidos, os estímulos que vêm até os sentidos, nos nutrem. É necessário para o desenvolvimento humano estímulos sensoriais, luz, sons, aromas, essências na realidade. Nós precisamos do odor para nutrir o organismo, cheiros, essências que nos mantêm vivos. Então, a primeira coisa é essa. O nosso desenvolvimento cerebral, quando estuda fisiologia sensorial, a primeira coisa que se fala é que nós precisamos dos estímulos sensoriais para formar o cérebro. Quanto mais perto do nascimento, mais necessário os estímulos sensoriais para o desenvolvimento cerebral. Então, a primeira coisa é essa. Nós precisamos dos estímulos para formar o cérebro, mas não exclusivamente o cérebro. À medida que o bebê está no bercinho e começa a se movimentar e percebe os membros, a movimentação, percepção dos membros forma os músculos. Então, os estímulos sensoriais ajudam o desenvolvimento cerebral, é óbvio, mas também o desenvolvimento corporal. À medida que a criança é tateada, o tato, o toque, ajuda o desenvolvimento em peso, em estatura. Isso é dado bem conhecido hoje em dia na literatura. Então, a primeira coisa, vocês gravem aí. Estímulos sensoriais e desenvolvimento cerebral, desenvolvimento orgânico. Um grande problema na nossa época, e nesse período em que a gente está passando, também é um tema de estudo, é quando a gente tem privação de estímulos, uma privação sensorial. Quando alguém, uma criança, por exemplo, não recebe o estímulo tátil necessário para o desenvolvimento. Se a criança não recebe o leite necessário, a quantidade de calorias, a quantidade necessária de proteínas, carboidratos, etc., ela pode ter uma desnutrição. Se não recebe o estímulo sensorial adequado, ela também vai ter dificuldade de desenvolvimento. Privação sensorial, privação tátil pode dar problemas, por exemplo, com a imunidade. Criança que não recebe tanto tato pode ter problema com o sistema imune ou pode ganhar menos peso e desenvolvimento menor, desenvolvimento de estatura.
Então, a privação sensorial é um problema que pode ser grave. Um exemplo radical que os pediatras sabem é quando alguém nasce com, por exemplo, catarata congênita, tem então uma dificuldade de absorver, de captar a luz, a parte do cérebro, a circuitaria cerebral que depende da luz, não se forma. Então, a criança nasce com uma parte biológica pronta, a parte genética é dada, mas para o desenvolvimento, para que o organismo se desenvolva, precisa de estímulos sensoriais. Caso haja privação sensorial, a gente tem um problema no desenvolvimento. Isso é muito estudado no primeiro ano de vida, até os 3 primeiros anos de vida, o quão necessário é essa estimulação sensorial. Então, a primeira coisa que eu queria falar é isso, realçar a importância da nutrição orgânica, da formação do corpo pelos estímulos. Nosso sistema neurosensorial capta os estímulos como uma raiz, e isso ajuda a formar o corpo, não apenas o cérebro. Outra coisa simples para lembrar quando fala de sentidos é de que, com os sentidos, nós, mas principalmente as crianças, vão fazendo contato, vão fazendo parte do meio em que vive, vão conhecendo, entrando no mundo através da visão, da audição, da percepção do corpo, da percepção do ambiente. Então, a criança vai descobrindo o mundo graças aos estímulos que lhe são dados. Essa imagem bonita de que os sentidos são como que janelas para o mundo. Como é importante que essas janelas se abram e recebam os estímulos adequados para a sua formação. Receber estímulos e se desenvolver. A base, né? Abrir os sentidos é base para a aprendizagem, aprender a linguagem, para o comportamento, para a saúde. Quando tem privação sensorial, a gente pode ter dificuldades nesses vários âmbitos. Então, estar no mundo, acordar e reconhecer o mundo é dado graças a essas janelas. Ou como se fala nos livros de fisiologia, o sistema sensorial é como uma interface entre o corpo e o mundo. Esse meio, a visão, a audição, o olfato, que nos conectam com o ambiente. Essa interface que me coloca no mundo. E quando a gente tem uma privação dos sentidos, então a gente pode ter dificuldade motora, hoje é tão comum isso, dificuldade de coordenação, dificuldade com o correr, com o pular, as crianças que têm dificuldade de se localizar no espaço, de brincar, o problema dessas crianças, às vezes, muito estabanadas, que não conseguem, são muito atabalhoadas, que vão batendo nas coisas. Uma coisa que eu reli hoje, muitas crianças com dificuldade de comportamento, com dificuldade de desenvolvimento emocional, pode ter um problema relacionado a um sentido. Uma criança que tenha dificuldade visual discreta ou dificuldade auditiva pode apresentar um comportamento estranho, diferente, secundário a um problema sensorial. Como é importante lembrar e avaliar esses âmbitos sensoriais. Crianças, às vezes, com problema de tato, têm dificuldade com limite. E aí podem ser também muito espaçosas, ou o contrário, crianças que têm a pele muito delicada, problema com tato, e são muito retraídas. Então, quando avalia, quando vê uma criança com problema de comportamento, lembrar que pode ter um problema, algo ligado aos sentidos. Isso a título bem geral de introdução. Eu não vou argumentar e mostrar para vocês por que a gente fala em 12 sentidos. Mas eu quero apresentar um pouquinho. Que
nós vamos falar na antroposofia em 12 sentidos. Tato, vital, propriocepção, percepção do próprio movimento, percepção do equilíbrio. Esses são os sentidos inferiores, os sentidos da vontade, que eu vou tratar com vocês mais detalhadamente um por um. Aí tem os sentidos medianos ou do sentir, que é olfato, paladar, visão e térmico. E os sentidos que nós chamamos sentidos superiores ou do pensar, que é a audição, a palavra, o pensamento e a percepção do eu do outro. Então, nós temos na fisiologia, na academia, no estudo dos sentidos hoje, 9 órgãos dos sentidos bem descritos. Os sentidos do tato é conhecido, o vital é bem conhecido. Na fisiologia habitual não se usa esse termo vital, mas vocês sabem que a gente percebe, por exemplo, terminações nervosas livres, a gente percebe a oxigenação do sangue, tem terminações nervosas que captam o pH do sangue, alterações na musculatura do intestino, que às vezes dá uma sensação um pouquinho de cólica. Então, toda essa vitalidade, esse funcionamento geral do organismo é percebido, por isso que a gente chama de sentido vital. A percepção do próprio movimento, que também é bem descrito na fisiologia habitual, o sentido do equilíbrio, com o órgão do equilíbrio, bem conhecido, os canais semicirculares, olfato, paladar, visão e o sentido térmico, também é bem descrito na literatura, e a audição. Então, de fato, a gente tem no organismo 9 órgãos, 9 âmbitos sensoriais. E na antroposofia, e eu vou tentar descrever isso para vocês, nós percebemos como que uma ampliação, o termo que a gente usa às vezes é uma metamorfose desses sentidos inferiores nos sentidos superiores. O tato está relacionado com a percepção do eu do outro, o sentido vital com a percepção do pensamento do outro, e a propriocepção com a percepção da palavra. Então, palavra e movimento, pensamento e sentido vital, eu do outro e tato, eles estão intimamente ligados, do mesmo modo como equilíbrio e audição estão intimamente ligados. Quem lembra da anatomia, esses canais semicirculares e o ouvido interno formam uma unidade. E se vocês também na prática lembrarem que para ouvir bem, eu preciso estar no meu eixo. Eu preciso achar o equilíbrio para poder ouvir. Nas escolas Waldorf, naquela parte inicial, que é chamada de parte rítmica da aula, na parte rítmica da aula, se faz movimentos e de tal modo que a criança experimente o equilíbrio. Estar em equilíbrio é fundamental para poder ouvir. Eu vou mostrar para vocês, dando exemplos agora, como que o movimento se relaciona com a fala, a percepção do sentido vital com o pensamento e o tato com a percepção do eu do outro. Então, isso a gente vai encaminhar nesse sentido. E, para introduzir os sentidos, eu tenho feito assim, eu vou agora falar dos sentidos me dirigindo para adultos. Eu vou tentar tocar vocês. Eu vou tentar massagear vocês para que vocês se abram um pouquinho para uma visão totalmente nova que eu vou dar e através desse tocar, desse apresentar os fenômenos desse modo como eu o farei, eu espero que eu sensibilize vocês para que com essa sensibilidade vocês tenham então uma atuação em relação a vocês, em relação às crianças, de tal modo que os sentidos sejam mais valorizados.
E eu quero, então, tentar colocar vocês no barco perguntando assim: quem de nós, adultos, não se reconhece em alguma situação onde não se sente acolhido? Eu posso falar assim, numa situação em que não se sente reconhecido. Pode ser na família, né? A gente vai em algumas reuniões familiares e tem um parente, um amigo, alguém que não entende o que a gente fala. Eu digo, pô, esse cara nunca me entende. Às vezes em relações íntimas mesmo, em relações de trabalho, pode ser um ambiente de trabalho em que eu tento me expressar, eu tento me colocar, mas as pessoas não acolhem o que eu digo. Parece que eu falo, a gente diz assim, vem por aqui, sai por lá, e eu não tenho nada. Eu não me sinto reconhecido. Eu posso dizer agora, eu não me sinto acolhido nesse ambiente. Né? Quando acontece isso, como é que eu posso reagir? Eu posso ficar mais ausente, eu posso me isolar, eu posso até me fechar em relação àquele grupo, em relação àquele ambiente. Preste atenção. No lugar que nunca me dão voz, nunca acolhem o que eu trago, eu posso dizer que se dane. E saio e abro mão daquilo lá. Me isolo, me fecho. Fico em mim. Ou, se o descuido, o desrespeito, eu posso falar, é tão grande, pode ser que eu agrida. Pode ser que eu vá lá e queira abrir espaço na força, na marra. Ou posso, exagerando um pouco, me ficar ressentido, porque de fato eles não me ouvem, não me entendem, não me acolhem. Espero que, ou tomara que tenha pessoas que digam, não, eu nunca me sinto assim. Aonde eu vou, eu troco, e há um encontro de alma para alma, as pessoas me ouvem e me acolhem. Mas para aqueles que não se sentem acolhidos, que não se sentem trocando de eu para eu num ambiente, o que a gente pode sugerir como cuidado? Por um lado, quando a situação é muito dramática, a gente pode procurar uma ajuda terapêutica, claro. Ir lá e contar que no ambiente é difícil, o que é que tem lá que me incomoda, o que é que as pessoas fazem que não me acolhem, e relacionar com o meu desenvolvimento, etc. Posso conversar com as pessoas, tentar perguntar e fazer assim. Agora, o que eu vou falar para vocês é que quando se sentir muito separado do todo, quando se sentir muito isolado ou ressentido, preste atenção. Nessa hora, vocês procurem ganhar uma massagem. Desenvolvam o sentido do tato. Quando a gente se isola, a gente está carente de tato. Muitos ressentidos são agressivos no mundo, perdem ou sentem uma falta tão grande que se revoltam. Um âmbito da vida que é possível de ser cuidado é se sentir acolhido, se sentir abraçado pela vida, pelo ambiente. Eu sei, eu já falei isso. Aqui eu não posso ver a carinha de vocês agora, mas eu já falei em salas de aula. E eu lembro de um jovem especial que manifestou aberto. Não, mas isso não vai adiantar pinóia nenhuma. Não tem nada a ver. O ambiente lá é ruim e eles são frios. Então, experimentem quando se sentir. Agora pensei numa relação mais de um casal, onde há um afastamento, isolamento, tateia, faz carinho. Isso, o que eu estou falando para vocês se relaciona a carinho, a tatear o outro carinhosamente. Isso, eu posso dizer assim, tatear e trocar afeto.
A coisa pode começar bem simples, com massagem, como fazer uma massagem com um massagista, massagem rítmica, fazer uma massagem com deslizamento, uma coisa bem técnica, mas num relacionamento em que você percebe que, por exemplo, alguma pessoa do teu ambiente, obviamente, mais íntimo, possibilita isso, você faz massagem, você faz um toque, você faz um carinho naquela pessoa. Ou você pede um carinho entre irmãos, marido e mulher, companheiros, em que é possível um abraço. Quando o ambiente em que a gente está é muito frio, falta tato. E aí está a relação entre tato e tato social. Então, agora, levando para o ambiente da criança. Uma criança que recebe muito tato, muito carinho, estabelece um vínculo íntimo com o adulto, com a mãe, com o pai, com o tio, com o professor, que o toca. Então, massagear uma criança é a base para estabelecer vínculos, carinho, amor. Se a criança é tateada adequadamente, desde que nasce, imagine, mamar é tato, ficar no colo é tato. Se a criança recebe o carinho adequado no princípio da vida, quando ela tem 16, 15, essa idade é aproximada, ela tem uma percepção, quando está numa relação, que o outro que está diante dela é um indivíduo, é um eu. Isso é também um pouco diferente de falar, porque quando a gente está diante de outra pessoa, a gente sabe que, a gente pensa que reconhece a outra pessoa porque vê que tem cabelo, tem testa, tem nariz, tem um corpo. Isso é percepção física, tem a ver com movimento. Agora, é bom receber tato, e isso vale para adultos, ser acarinhado para que possa reconhecer não a forma física do outro, mas reconhecer que o outro é igual a mim. E quando eu falo assim, esse tatear, que é a base para o reconhecimento do outro, do eu, o tatear é sinônimo de amar. Quando eu reconheço no outro aquilo que é igual a mim, eu e o outro nos tornamos um. É isso que a gente faz quando tateia. Tatear é amar. E, de fato, quando a gente faz amor, a gente faz tato. Íntimo. E isso gera vida, gera relacionamento vivo. Então, eu vou repetir. Quando a gente se sente muito isolado ou muito ressentido, trabalha bem simples, tato. Num relacionamento, e putz, de casais é fácil de falar isso. Quando um casal está se afastando, que pode ter questões intelectuais, questões financeiras, questões complexas da vida, como seria bom tentar resolver isso com abraço, com carinho, com amor. Isso vale para nós, adultos. Reconheçam que há momentos em que nós gostaríamos de nos sentir sustentados pela vida. O Steiner fala que na percepção, na vivência do tato, nós nos sentimos suportados, sustentados por Deus. A vivência do tato é uma das maiores vivências que nós podemos ter. A base para o relacionamento humano, de eu para eu, começa na primeiríssima infância, no canal de parto, com esse tatear, sentir-se único, sentir o limite, sentir que eu sou um eu. Esse sentir-se em si é a base para reconhecer o outro. E claro que o tato tem um quê de sagrado. Nós não podemos profanar esse sentido tocando alguém de qualquer jeito.
tocar o outro é, de fato, um ato que exige muito respeito. Para mães que têm filhos pequenos, pega a mãozinha do bebê, pega as costinhas, a barriguinha e toca, fazendo de fato uma percepção, como se quisesse sentir a intimidade do ser no toque. O tocar exige reverência. Ao tocar, ao tocar uma criança ou outro, nós nos unimos intimamente à essência e percebemos a essência em nós. Então, o tato é um poderoso tratamento. Tatear, e não precisa, mãe com filho, a mãe sempre sabe tocar a criança. O pai sempre sabe tocar a criança. Quando fazemos brincadeiras, estabelecer um vínculo, troca de afeto, isso é decisivo na primeira infância, mas vale para nós adultos. Lembrei do Karl Koenig, que tem uma apostila que ele fala bonito isso, os sentidos inferiores. Quem quiser pode adquirir na Associação Brasileira de Medicina Antroposófica. Na Regional São Paulo, a gente tem essa apostila para vender. O Karl Koenig fala assim, uma verdadeira psicologia, uma psicologia profunda, só vai surgir quando nós entendermos de fisiologia sensorial. Então é tão simples porque é possível sentir o tato, o toque e levar isso para a percepção do outro. O tato social, tão decisivo, tão fundamental na nossa época. Encontros verdadeiros. Tem que, de fato, ter um tato. Então, eu falei esse primeiro âmbito. Espero que vocês tenham se tocado com o que eu falei, que é necessário toque para os relacionamentos. Os relacionamentos, com certeza, em que há mais tato, em que há mais toque, ficam mais íntimos, mais amorosos. Quando a gente se toca menos e discute mais, a mente quase sempre separa. Não necessariamente. Bons diálogos são fundamentais. Mas quando a gente percebe que um diálogo está ficando enviesado, para a conversa, se abraça, se toca. Lembrei que quando eu era jovem lá, faça amor, não faça guerra. Os relacionamentos melhorariam muito. E, obviamente, a questão mental, a questão intelectual, a questão da verdade não pode ser deixada de lado. Tem alguns assuntos que nós precisamos tratar. E aí precisa de coragem. Mas tratar num ambiente caloroso, num ambiente amoroso, assuntos que são tão difíceis. Então, o primeiro parzinho de sentidos é tato e eu do outro. Essa é a imagem para mim. Agora, vocês imaginem outra situação. Não de se sentir isolado ou agressivo. E só mais uma observação do tato. Crianças muito agressivas na escola, criancinha com 5, 6 anos que bate muito nos outros, tem problema de tato. Precisam ser massageadas, isso é óbvio. Tem criança que vai colocar o dedo no olho do outro, que vai, às vezes, beliscar. Ele não está fazendo uma malvadeza. Muitas crianças batem nos outros para sentir-se, para se sentir. É uma necessidade de tato. É importante observar isso. Crianças que têm a pele muito fina, que são muito delicadas, às vezes não conseguem nem olhar no outro, não conseguem ter um contato visual, porque aquilo já pode ferir. São crianças muito delicadas que vão, às vezes, para uma timidez intensa. Também cuidar com massagem, tocar. Na escola, hoje em dia, é importante observar essa questão do tato, da massagem, e criar condições respeitosas, quem sabe expondo para as famílias que vão tatear, ou se a família permite o tato, tem questões sociais complexas hoje em dia. Ok, esse é o primeiro âmbito. O segundo âmbito,
que eu acho que esclarece esse sentido vital é com a seguinte pergunta: quem de vocês, em algum momento do dia, não se sente mal? Começa lá, sabe, um frio na barriga, um aperto no peito, ou um lugar do corpo que não tá se sentindo bem. Tem pessoas que falam assim, na nossa época é comum, parece que eu vivo num constante estado de ansiedade. Eu me sinto muito mal e nem tenho uma preocupação. Porque muitas vezes a gente se sente mal porque está na expectativa de algo, está ansioso, está esperando que algo difícil, tem que enfrentar uma situação difícil e se sente mal. Mas há outros momentos em que a gente tem uma tensão, um desconforto, um mal-estar e que independe da situação. Isso também pode ser numa festa, pode ser no local de trabalho, pode ser antes de ir para uma festa, pode ser depois que sai da festa. A gente sai com, não estou me sentindo bem, não está agradável. Como é que cuida disso? Claro que eu posso ir fazer terapia. Sempre posso investigar o lado emocional, pesquisar. Mas uma coisa simples para cuidar do estado vital, disso que nós chamamos sentido vital, é muito simples falar isso e vocês valorizem. É, por exemplo, ter horários regulares para comer. Comer em horário certo. Ter ritmo para as refeições. Isso eu sei, hoje em dia, estudado na psicologia, a importância, antes de ter uma reunião difícil. Isso tem psicólogos falando, não é mais um assunto tão esotérico, antroposófico. Quando você vai para uma reunião mais difícil, ou vai para um local de trabalho mais pesado, é óbvio, vá bem alimentado. Se você já está com um pouquinho de fome, o mal-estar, o desconforto que a situação vai gerar, pode ser muito pior. Então, aprenda a comer em horários corretos, comer bem de manhã, a importância do café da manhã para preservar o sentido vital. Eu li um trabalho, foi publicado esses dias, é quase um dado, é quase um conhecimento certo atualmente, que quem toma mais café da manhã mantém o humor mais estável o dia todo. Então, cuidar desse sentido vital para se sentir bem é comer regularmente, ter horários, ter ritmos alimentares. Isso é uma coisa simples. Mas não só o ritmo da alimentação, o ritmo, por exemplo, da hora de acordar, da hora de dormir. Isso eu estou falando para adultos. Quantas pessoas ansiosas, quantas pessoas amedrontadas, que têm medo de, sabe lá, dirigir, ou que têm medo tem um medo de base, a primeiríssima coisa para se cuidar é dos ritmos e da alimentação. E quando fala ritmos, alimentação, cuidar do sono. Uma pessoa que dorme mal, no outro dia, vocês sabem, a gente não acorda tão bem. E aí, esse não estar com as funções vitais acontecendo adequadamente faz com que a gente se sinta um pouco mal. E isso é muito comum hoje em dia. E antes de ver as questões biográficas, ou melhor, quem sabe, junto com ver questões biográficas, emocionais, os relacionamentos, trabalho, cuida da parte rítmica, da parte biológica. Isso é muito simples e pode facilitar a vida demais. E sempre que fala em sentido vital, vocês aprendam a se sentir bem. Muitas vezes a gente se sente mal porque não se sente bem. Quem tem a respiração muito curta, tem dispneia suspirosa, falta de ar, está ansioso e não consegue respirar bem. Então, faça um exercício de mindfulness e respire adequadamente. Sinta bem a respiração.
puxa o ar, percebe o ar entrando pelo nariz, passando pela faringe, laringe, enchendo o tórax, perceba o diafragma. Faça 1 minutinho, 3 minutos de respiração. Sinta-se bem. Tem pessoas, então, que estão com contraturas musculares. Sinta os pés no chão. Ancore. Sinta o corpo. A situação pode estar difícil, mas a vitalidade, o coração, a respiração, a temperatura do corpo está presente. Aprendam a se sentir bem. Assim, no ambiente que eu não sei quem está me ouvindo aí, eu diria, pratiquem mindfulness. Façam as coisas com atenção plena. Cuidem dos processos. Cada atividade, o exemplo sempre lá é enxugar a louça, regar o jardim, calçar o sapato. Façam isso com plena atenção. Aprendam a se sentir bem. Quem não se sente bem, se sente mal. Quando tiver com algum mal-estar, cuide do corpo. No sentido do que eu falei agora, quem conhece, a gente faz um exercício de ampliação ligado à vitalidade, ao éter, chama o exercício da matrioska, da bonequinha russa. Ampliar a consciência da sensação corporal. Muito bem. Quem pratica muito, viver nos ritmos, comer na hora, dormir na hora, ter uma agenda boa durante o dia, que as coisas não são muito confusas, arrítmicas. Quem faz isso tem vitalidade para prestar atenção aos próprios pensamentos e perceber, ouvir, entrar em contato com o pensamento do outro. Essa base de saúde, o termo técnico antroposófico é corpo etérico, essa vitalidade boa permite que eu ouça o raciocínio, a lógica, o discurso do outro. É a energia básica. E aí entrar dentro do pensamento do outro, captar o pensamento do outro, do mesmo modo como eu capto formas através do olho, sons através do ouvido, tem um órgão que é necessário, que é esse sentido vital. Na nossa época, daí dá para dar exemplos mil, alguém que não come bem, minha avó falava, cara feia, que não quer entrar em conversa, é fome, meu. Isso vale cada vez mais hoje em dia, pessoas que comem muito mal. Ou alguém que tem problema com sono, que no outro dia não consegue raciocinar junto com o outro. Então, cuidar do sentido vital é básico para poder estabelecer um diálogo, entrar na vida de pensamento. Então, esse é o segundo parzinho de sentidos, sentido vital e a percepção do pensamento do outro. Então, a primeira coisa eu falei, sabe lá, dos ressentidos. Precisam de massagem. Criancinha muito brava precisa de massagem. Pessoas que se isolam e, puxa vida, e vai para o lado, às vezes, de autoagressão, porque não se sente bem, com machucados e se arranham e cortam, precisam de tato, precisam de carinho. O segundo âmbito é quando se sente mal. Tentem sentir-se bem. Quando se sentir mais sozinho, tenta abraçar, tenta acarinhar, tenta fazer amor, tenta criar uma condição amorosa na vida. Uma outra situação que para mim é bem frequente, cotidiana, e eu ouço dos pacientes e de amigos, é aquela situação em que eu acho que a coisa não vai dar. Eu não vejo saída para essa situação. O ambiente não dá espaço para mim. É difícil. Eu quero propor coisas, eu quero que as coisas fluam, mas o ambiente é travado. Eu não sinto espaço. Eu me sinto, na realidade, a pessoa pode falar assim, oprimido. Eu me sinto pequenininho diante desse ambiente aí. Vocês conseguem imaginar algo assim, não é?
no ambiente de trabalho, faz uma proposta, uma parede. Sugere alguma coisa, parede. Bloqueia a tua livre manifestação. Isso. Então, como é que eu faço para me sentir livre num ambiente em que pode ser difícil? Então, vocês vejam, eu posso, com o intelecto e às vezes com poder, mudar o ambiente. Eu acho que todos nós já tentamos isso. Mas o que eu estou tentando mostrar para vocês, eu não quero só, porque nem sempre tenho poder para isso, mudar o ambiente, mas eu quero me sentir livre, inclusive num ambiente que pode ser mais difícil de se mexer. Eu quero poder dançar livremente num ambiente que é difícil de dançar. Eu quero poder expressar-me com os meus gestos, com a minha originalidade, num ambiente que nem sempre permite isso. O que é que eu preciso fazer? Isso. No mínimo, para ter essa sensação que é possível. Será que vocês imaginam? Nós precisamos de movimento. Nós precisamos caminhar. A sensação de alma livre, de poder ir aonde eu quiser. O mínimo para isso é caminhar. Fazer uma caminhada diária. Eu imagino algumas pessoas me ouvindo e dizendo, não, ele está brincando. Lá naquele ambiente que eu vivo, lá, naquela situação que eu encontro, é praticamente impossível. Mas então, tente caminhar com essa intenção de liberar, de soltar os músculos. Claro, daí alguém está falando aí, sim, mas eu já caminho e o ambiente está opressor. Tá bom, experimente dançar. Faça uma dança, algo que solte a respiração, que permite troca com o ambiente. E, de fato, o ambiente pode ser opressor, difícil. Você vai ter que suportar normas, regras, preencher protocolo, cumprir. A gente sabe disso. Mas cultivar em si essa sensação de que a partir de mim é possível. Eu posso expor, eu posso me movimentar, eu posso contar para o outro aquilo que vive em mim. Eu posso expressar com gesto e eu posso expressar na linguagem. Então, caminhar, dançar. Claro que eu posso fazer movimentos mais simples. Esse simples não é a palavra adequada. É simples no sentido de fazer tai chi, eu posso fazer lian kong, eu posso fazer movimentos simples da euritmia, justo com essa intenção de cuidar do movimento. Quando eu vivencio o tato, eu me sinto acolhido pela vida. O Steiner fala pelo Criador. Quando eu sinto esses processos vitais que me mantêm da respiração, do aquecimento, da nutrição, eu sinto isso em mim, isso ressoa para a alma como bem-estar. E se eu consigo perceber e soltar o movimento em mim, brota dessa percepção do movimento a sensação de alma livre. É maravilhoso. É uma sensação preciosa você viver, que nem agora, num período de isolamento, num período de restrições, mas internamente você não está assim. Você não somatiza o ambiente e fica pequenininho, mas você tem em si a possibilidade do movimento, da ampliação. E quando esse movimento expressa um significado, ele aparece num gesto, aparece no modo de ser como uma comunicação, como uma linguagem. Então, há um parentesco entre
mover-se livremente, libertar-se do movimento e expressar isso que é móvel em você através da linguagem. Vocês sabem que a linguagem tem por detrás lá as cordas vocais que expressam não só o movimento, mas aquilo que é próprio da alma, o que aparece como consoantes e vogais. Então, em situações difíceis, opressoras, que me mantêm demais oprimido, pratiquem, no mínimo, como condição básica, movimento. E aí expressem aquilo que vocês sentem através da linguagem. E para os professores é fácil de falar isso. E quem cuida do desenvolvimento infantil, a criança no primeiro ano de vida, 9 meses, 1 ano de vida, aprende a andar, vai para a vertical, organiza o movimento e logo tem essa metamorfose do movimento para a fala. Então tem uma relação entre mover e linguagem e fala. Quem sabe a ciência em breve chegue nisso. Então, o outro parzinho de sentidos é movimento e percepção da fala. Poder expressar-se através da linguagem e perceber a linguagem do outro. O movimento da fala do outro, eu percebo me movimentando junto. Isso também vocês podem ver quando, isso com crianças, poderia até trazer para vocês, imagens de quando um adulto fala, a criança se movimenta junto. Quando um adulto está falando, a musculatura da criança imita a fala. Então, a criança faz euritmia, faz gestos, movimentos junto com a fala do adulto. E é esse mover-se junto que permite reconhecer a fala, reconhecer a linguagem do outro. Nós movimentamos, organizamos o movimento, e à medida que esse movimento silencia, eu capto a linguagem do outro. E internamente, à medida que eu organizo os meus movimentos, eu posso expressar isso através da fala. E agora vem um outro par de sentidos, que agora acho que todo mundo vai identificar um pouquinho, que é um sintoma muito comum na nossa época, que é perda do equilíbrio, ou tontura, ou vertigem. Eu sempre lembro de um amigão otorrino que fala: nós vivemos numa época vertiginosa. O mundo está assim, ó. Tem muita gente tonta, muita gente fora de si. Não é? Imagine que tem esse encontro agora no Zoom, às 6 da tarde, quem sabe tinha outro, 3 da tarde tinha outra, e aí tem que dar uma atenção para lá, atenção para lá. A gente está muitas situações e muitas vezes a gente está totalmente fora de si. O que é que nos coloca no eixo? O equilíbrio. Então aqui não é difícil de entender. Quando vocês se perceberem muito fora, muito periférico, sendo chamado por 1000 atividades, por 1000 exigências, por 1000 compromissos, claro, vocês vão manter isso tudo na medida do que é necessário, porém, é possível ir para a periferia levando o centro junto. Isso é o equilíbrio. Quando eu saio de mim, perco o meu eixo, eu vou demais para a periferia, eu começo a perceber o que se chama de tontura, o movimento de rotação da Terra. Sair de si. E aí é dramático e é fácil de ver se alguém, num momento, está sofrendo, ou se já teve tontura, sabe que nesse momento de tontura é impossível ficar parado, a gente vai se mexer, o sentido do movimento vai para as cucuia. Se continuar mais tonto, vai dar enjoo, o sentido vital fica perturbado, e o único jeito de ficar mais ou menos bem é segurando firme na cama e na horizontal, e tudo rodando, é muito desagradável.
E numa síndrome vestibular, numa crise de tontura aguda, numa labirintite aguda, é impossível ouvir, é impossível captar o que está vindo de fora. E o contrário, quando eu pratico o equilíbrio, que eu fico de fato com a coluna ereta, eu posso ouvir. Então, buscar o equilíbrio no dia a dia para, de fato, desenvolver esse sentido tão vital na nossa época, que é captar o outro por dentro. Quando eu ouço, de fato, o que o outro está trazendo, eu entro dentro, desculpem falar entro, dentro do outro. Se eu estou fora de mim, se eu não estou no meu eixo, vocês percebam, a gente mal e mal ouve o que está acontecendo ao nosso redor. Se a gente está fora, a gente não entra no som, na fala, naquilo que é trazido pelo outro. Então, para ouvir de fato, eu tenho que estar bem centrado. Quando eu estou bem no meu eixo, o mundo, por assim dizer, para, e eu posso mergulhar, vibrar junto com o que ressoa, sonoro do outro. Ouvir é entrar dentro, entrar no outro. É fácil de mostrar isso como fenômeno. Se a gente vai na casa de alguém e não sabe se a pessoa está dentro de casa, a gente toca a campainha ou a gente chama: ô fulano, você está aí? O som vai além, diferente da visão. A visão fica na superfície. Com o som, eu entro no objeto. Quando vai comprar melancia, melão, a gente dá uma batidinha para saber como é por dentro. O médico percute para saber como é que está dentro. Então, com o som, eu vou para dentro da coisa ouvida. Quando ouve música, quando ouve um passarinho, esses sabiás maravilhosos cantando agora, a gente ressoa junto com o canto. E para entrar junto do outro, eu preciso estar no eixo. Então, esse par de sentidos, equilíbrio e audição, eles estão juntos. À medida que eu cuido do equilíbrio, que eu estou em paz, quando a gente capricha, que a gente vivencia estar em si, para a alma ressoa essa sensação de paz. O Steiner fala calma interior. Quando eu estou, então, muito fora, perdido em 1000 situações de vida, em 1000 compromissos, e eu me sinto confuso, perdido, tonto, o mínimo que eu gostaria de fazer é estar em mim, estar calmo. Fisiologicamente e psicologicamente, o mínimo necessário é equilíbrio. Achar o seu eixo, fazer exercícios de equilíbrio. Um bom exercício, depende da idade também, mas isso pode fazer a partir de 6 anos de idade com crianças, é andar para trás. Isso adultos podem fazer. Eu já vi que tem estudos sobre isso. Tem pessoas que andam para trás. Você anda de costas. Eles preferem que diga que ninguém não anda para trás. Anda para frente, mas de costas. Quando anda de costas, você desenvolve demais o labirinto. Isso tem relação com memória, concentração. Então, um exercício simples, que nem todo mundo pode fazer porque pode cair e se machucar, é andar de costas, como se fizesse exercício. Caminhar 5, 10, 15, 20 minutos de costas. É um bom exercício. Manter o equilíbrio, ficar no seu eixo. Então, exercícios de equilíbrio na escola, para as crianças, dá para fazer muito. Vocês sabem, no Jardim de Infância Waldorf, cuidar do movimento e do equilíbrio é o que mais se faz. Né? Permitir que uma criança com 8, 9 anos de idade ocupe a sua corporalidade, que com 9 anos não vacile em saber o que é esquerda e direita, frente e trás, em cima e baixo.
Isso é vital para o aprendizado da matemática, etc. Então, cuidar do desenvolvimento desses sentidos. O que eu falei? Os sentidos inferiores, tato, vital, movimento e equilíbrio, é fundamental para nós adultos. Quem cuidar desses sentidos vai ter uma vida facilitada enquanto adultos. Agora, para as crianças, esses sentidos, tato, vital, movimento e equilíbrio, devem ser muito cuidados no primeiro setênio. O equilíbrio, na realidade, ele está bem prontinho ao redor de 9, 10 anos de idade, quando a criança, de fato, pode entrar no mundo intelectual livremente. Pode ouvir coisas abstratas. Aí, brincadeiras com tato, brincadeiras, o ritmo da escola é totalmente vital, promover brincadeiras que corre, que para, exercícios de equilíbrio. Então, a escola Waldorf é riquíssima em cuidar desses sentidos. Quem sabe o Jardim Waldorf, mas a escola depois, a escola regular, tem o currículo, vários exercícios que nutrem esses sentidos. E eu não vou falar, mas vocês saibam que tem esses sentidos medianos, que são os mais conhecidos, o olfato, quem sabe lembrar como é bom sentir cheiros. Tem uma ligação íntima entre cheiros e memória. Então, é perceber essa essência da rosa. Quando a rosa começa a morrer, ela libera o seu aroma, libera a sua essência, esse éter vital. Isso tem uma ligação íntima com a vitalidade, com memória. Putz, o olfato, o outro é o paladar. O paladar nos dá o sabor e o saber. Como sabem, como é importante mastigar e saber sentir o sabor do que está comendo. Isso nos vitaliza também. O olfato e paladar estão junto, memória e saúde mental. Depende de aprender a mastigar e comer bem os alimentos. Treinar e cuidar dos estímulos visuais, observar o céu, observar as cores, observar, mostrar para as crianças essas coisas. Não ficar privado de estímulos. E percepção de calor. Sentir a temperatura dos pés, sentir a temperatura do tórax, agasalhar-se adequadamente, etc. Ok, meus amigos, isso é uma introdução, um convite para vocês cultivarem os sentidos, procurarem se sentir bem nesses âmbitos. Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria trazer como contribuição e introdução. Agora, eu não sei se a Cristina vai cuidar, falei 1h e pouco, de perguntas ou contribuições, complementações que se faça necessárias. Oi, Deblay. Acho que as pessoas estavam bem embevecidas da sua fala. Tem uma pergunta, que é assim: andar de costas aos 6 anos ou a partir de que idade? Isso, com 4, 5 anos, a criança consegue ter o equilíbrio. Ela consegue ficar com os pezinhos juntos e os olhos abertos. De 5 para 6 anos, consegue ficar com os pés juntos e com os olhos fechados. Isso, vocês podem verificar, quem tiver interesse, chama exame neurológico evolutivo. Os médicos e o fonoaudiólogo, que vai na escola, pode fazer o exame neurológico evolutivo, que são essas brincadeiras que a gente faz para avaliar o desenvolvimento neurológico. E aí, então, com 5 anos, a criança já consegue dar alguns passos de costas. Mas aí, para uma criança, você não faria um exercício. Isso eu sugiro, eu acho muito interessante para adultos, fazer essa atividade, esse exercício mesmo, de andar de costas. É um bom exercício. As crianças, com 5, 6, 7 anos, imagine depois com 9 anos,
a correria, o quanto que eles brincam. Então, eu diria, na escola, com 6 anos, pode ter uma muretinha, pode ter um balanço, pode ter várias atividades. A própria Cristina, a própria Riva podem contar tantos exemplos de possibilidades de brincadeiras que estimulam o equilíbrio. Né? Criança com 6 anos adora aquelas balanças que roda, 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 depois sai da balança e fica tudo rodando. Então, isso é um estímulo do equilíbrio. Eu não acho necessário, não se faz uma brincadeira para a criança andar de costas como um treinamento. Para adultos, sim. Vale a pena, é um bom exercício. Ótimo. Aí tem uma outra pergunta que é assim: por que o estímulo do olfato, sentir o odor da natureza, temperos, flores, no segundo setênio, diminui o risco de puberdade precoce? Não sei. Eu sei que tem uma relação entre anosmia, isso é bem descrito na literatura, pessoas que não percebem o olfato, e dificuldade com libido. Tem uma relação entre olfato e a percepção a relação entre olfato, percepção de aromas e sexualidade. Mas, infelizmente, eu não sabia disso, de que é possível atrasar a puberdade através de estímulo olfativo. Eu não sei. Mas tem uma relação entre sentir cheiros e sexualidade. E, Derblay, eu não sei se foi um comentário ou se é uma dúvida, mas se você puder confirmar o nome da apostila do Kalkonik que você comentou. Isso. Chama O Cultivo dos Sentidos Inferiores. Você pode escrever aí. Sentidos Inferiores na ABMA São Paulo. Se bater lá no Google, aparece ABMA, Regional São Paulo, tem essa apostila para vender e é muito interessante. Trata basicamente desses sentidos inferiores: tato, vital, movimento e equilíbrio. É um estudo muito bonito, vale a pena. Uma referência bibliográfica ótima. E se quiserem mais uma referência bibliográfica, a apostila que se chama Os 12 Sentidos, é uma apostila muito bem feita, da doutora Sônia Setzer, que também a gente tem à disposição na Associação Brasileira de Médicos Antroposóficos, a Regional São Paulo. Sobre o par de sentido. Eu li lá. A relação entre percepção de movimento e percepção da linguagem, a fala do outro. A criança precisa amadurecer o movimento, ela precisa se movimentar adequadamente para poder captar a linguagem. Se a criança tem dificuldade com o movimento, ela é hiperativa, ela vai ter dificuldade de perceber a linguagem do outro. Se a criança tem problema com o equilíbrio, quase toda criança que não consegue manter o eixo se mexe demais. Então, se tem problema com o equilíbrio e com o movimento, ela é hiperativa, ela tem dificuldade com o ouvir sons e captar a linguagem, o que o outro está falando. Então, cuidar de crianças hiperativas, uma grande dica é fazer movimentos que levem a uma calma, que levem a um centramento, fazer movimento e fazer equilíbrio. É comum essas crianças hiperativas, então, se mexerem, os pais falam que sobe na parede, que sobe nas portas e faz todos os movimentos, mas o que falta para essas crianças com muito movimento é justo o equilíbrio, poder ficar no eixo, poder ficar calma por alguns minutinhos. E sempre me chama a atenção, eu falo isso, que quando a gente vê criança muito hiperativa, e tem crianças, então, que de fato não têm parada, elas geram em mim uma sensação de incômodo, porque eu percebo o mal-estar que a criança tem constantemente. Se ela não consegue parar alguns minutinhos, ela está constantemente em movimento, está tensa, incomodada. Como é bom
quando a criança é hiperativa, criar condições para que ela relaxe, que ela fique em paz. Isso tem a ver com equilíbrio e movimento. Para a criança poder ouvir e entrar na linguagem do professor, é fundamental cuidar do equilíbrio e desse sentido do movimento. Cuidar do brincar de fato. Compreendo a importância e necessidade dos estímulos táteis, proprioceptivos e de movimento para equilibrar os sentidos e sentimentos. Mas gostaria de uma dica de como trabalhar isso com os filhos adolescentes. É mais difícil, né? Como propor, como criar atividades lúdicas e de movimento, aventura, passeios, sabe lá, bike, até atividades de campo. O que seja se o adolescente, conforme a idade, fazer uma arte marcial, praticar, fazer movimento. Para jovens, eu lembro de uma experiência maravilhosa lá do Colégio Micael, que era dança de salão. E isso, o jovem aprender a dançar, curtir dançar. Então, tem muitas possibilidades. E claro que os pais e professores e nós, hoje em dia, temos essa competição, essa dificuldade por conta das telas, por conta do que mantém o jovem preso na tecnologia. Mas é possível, movimento, brincadeiras, esportes, aventuras no mato, caminhadas, fazer atividade. E numa época de restrição, numa época como a gente está, obviamente é muito mais difícil, mas é possível. Movimento, dança, excursões, atividade, sabe lá, judô, karatê, uma atividade marcial, aikido, que é uma coisa maravilhosa para jovens, proporcionar. E aí os pais têm que ser criativos. A própria escola pode propor, mas os pais têm que ser criativos. E vai nessa linha. Entusiasmar o jovem para o movimento. Se ficar muito sedentário, o jovem fica boring, se sente oprimido, se sente preso, se sente... E aí vai sobrar para a família, vai sobrar, vocês sabem. Se a vida fica muito chata, é mais difícil. E quando a vida fica muito chata, que tem muito mal-estar, comer na hora, fazer tudo no ritmo. E se sente oprimido, que a vida não tem graça, vai se mexer, vai correr, vai bolar alguma coisa. Isso é um papel, uma tarefa mais difícil, cada vez mais difícil para os pais, para os educadores. Eu sei bem. Mas é possível encantar os jovens com o movimento, com a alegria da brincadeira, de correr, etc. É possível. Você comentou aí, né, Débora, para os adolescentes nessa situação de isolamento agora. E aí tem uma pergunta. Como você analisa a realidade atual de crianças pequenas diante de telas por um longo tempo em relação aos sentidos básicos, principalmente? Pergunta que não quer calar. Clara, é uma lástima. Infelizmente, em alguns ambientes é inevitável, para algumas famílias eu respeito, mas o estímulo, né? Eu falei quais são os estímulos necessários. Tato, alimentação boa, calor, movimento, o equilíbrio, estímulos, olhar para a natureza. É isso que forma o organismo. Então, uma criança, se ela ficar 2, 3, 4 horas olhando para uma tela, ela vai ficar carente dos estímulos necessários para o desenvolvimento. Essa é a realidade. E eu posso falar isso como médico e posso, quem quiser estudar os dados da literatura, isso tem dados. Ficar muito diante de uma tela dá consequências, dá problemas para o desenvolvimento neurológico. Esses dias eu revi no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, aqui nossa sociedade,
tem lá, até 2 anos, não se deve deixar crianças diante de tela, diante de TV. Isso no século passado já se sabia. Se uma criança com menos de 1 ano, que não assiste TV, fica perto de uma TV, que ela fique perto da luminosidade do som da TV, isso atrasa o desenvolvimento neurológico. Então, no mínimo, é radical falar isso, mas olhem o site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Está lá, até 2 anos não pode ser exposto a telas. É um pedido. É uma recomendação técnica. E claro que, o modo como a coisa anda, muitas famílias se veem obrigadas a fazer isso. Mas sabe lá, um exemplo pode ser bobo, como dar para uma criança um alimento artificial. Em alguma situação, você dá lá um refrigerante, alguma coisa, mas ninguém vai alimentar uma criança com refrigerante. A mesma coisa com as telas. Em alguma situação, se libera, mas com muito cuidado. E, nesse sentido, falar de tecnologia e tela é um problema grave, porque eu, no meu consultório, já vi adolescente que usa fraldão, que não para nem para ir no banheiro para continuar o joguinho que está online, Fortnite, vocês querem saber, e dependente, não vai fazer nada da vida. Ou melhor, ele diz que ele vai competir no Fortnite. Então, a situação de telas é uma questão séria demais para as famílias hoje em dia. Né? Como cuidar, como continuar educando. Eu acho que a gente não deveria deixar as crianças escolherem o quanto tempo, o quanto ficam diante de telas. Isso deve ser educado, orientado. E aí que cada família vai ter que lutar com isso. Não me parece que tenha uma dica fácil, uma saída simples para isso. É um desafio para todas as famílias. Qual o par do âmbito da propriocepção? Isso, a linguagem. Primeiro a criança aprende a andar e depois a falar. Isso vem junto. Linguagem, movimento se metamorfoseia em fala. À medida que a gente organiza esse organismo de movimento, a gente percebe os fonemas falados. Essa é a metamorfose, é a transformação. Criança com sensibilidade ao toque, como que a gente pode trabalhar? Massagem, muita massagem, muita massagem. Eu brinco sempre nos cursos, mas é um fato, tem criança que é muito sensível ao toque e que não gosta de ser tocado. Se lembrar de autistas, né, tem problema sério com tato, que você não consegue tocar uma criança dessa. Então, quando a criança não permite o toque, como que a gente inventa brincadeiras, situações, às vezes um cafuné, às vezes faz um charutinho que a pessoa a mãe envolve com toalhas, como que às vezes rola no chão e sente, inventa brincadeiras que a criança goste de toque. Eu tenho por princípio que não é possível um ser humano que não adore ser tocado. Eu parto sempre desse princípio. Ser tocado, receber carinho é muito bom. Então, quando uma criança não aceita toque, carinho, o educador, os pais, têm que criar estratégias, brincadeiras. Aí isso tem que inventar, não tem nada pronto. Fazer um toque na ponta do dedo, na ponta do pé, às vezes nas costas, mas a criança e o adulto deve amar receber um carinho, amar receber o toque. Então, para cuidar de crianças que são muito delicadas, precisa de massagem. E o oposto,
Tem crianças que têm a pele muito grossa, aquelas crianças que se batem e não sentem dor, que correm, trupicam, dão bicanca e nem param nada, tem a casca, a pele grossa. O que a gente faz? Muita massagem, para que a sensibilidade aumente. Se você massageia, você coloca a sensibilidade no ponto. Então faz muito toque, muito carinho. Vai por aí. E quando as crianças têm autonomia em relação à sensibilidade térmica? Também não sei precisar isso, não tenho esse dado técnico, mas há um amadurecimento, né? A criança e a regra é quanto a temperatura do corpo é 36, 37 graus. Quanto melhor agasalhado, melhor, né? O desenvolvimento acontece como que num ninho, num ambiente caloroso, num ambiente térmico adequado. Então, na dúvida, sempre agasalhar um pouquinho para mais. Se a gente exagera, a criança pode transpirar, a gente vai lá e desagasalha e mantém esse equilíbrio. Quando a gente acha, e esse é sempre um problema, de você não manter tão agasalhado, corre o risco do resfriamento, que é sempre mais problemático do que o excesso de agasalho. Isso sempre tem que ter bom senso. Outra dica é que as extremidades sempre devem estar quentes, né? Se o calor adequadamente permeia o corpo até as extremidades. Manter, agasalhar até as extremidades estarem quentinhas. Eu também brinco, eu sempre prefiro confiar nas mães. As mães quase sempre acertam a quantidade de roupa. Se a mãe prefere que a criança se agasalhe um pouco mais, tente manter a criança agasalhada. Se agasalha, segura o calorzinho no corpo. Quando a gente está um pouco mais agasalhado e sente calor, fica desagradável. É difícil alguém agasalhar tanto uma criança que vai desidratar, que é a preocupação dos pediatras. Quem sabe num dia de janeiro, muito abafamento, a criança com febre, aí tem que cuidar com o excesso de agasalho. Agora, então, mesmo para adultos, se eu estou um pouco mais agasalhado, eu posso ficar desconfortável. Como dica, quando alguém passa frio ou fica com as mãos, as extremidades muito frias, o sintoma que surge é medo, insegurança. Como regra, aí eu teria que sempre ver caso por caso, mas alguém que vive com os pés e as mãos muito frias tende a se retrair. Então é importante agasalhar, e eu sei que tem pessoas que têm dificuldade para aquecer as extremidades, mas é importante tentar aquecer, agasalhar até esquentar as extremidades. Isso vale com 3 anos, com 5 anos, com 10 anos, né? Então, quanto mais cuidar do calor, é melhor. Sempre agasalhar de tal modo, quando a gente cuida do desenvolvimento de crianças com alguma dificuldade, a gente pode dizer assim, agasalhe quase até transpirar, como se fosse gerar um pouquinho de transpiração. Excesso de calor a gente joga para fora. Evitar passar frio. Passar frio é fria. E principalmente nos pés, nas extremidades. A sensação de estar presente, de presença, requer estar quentinho até os pés, estar bem presente. E aí tem algumas pessoas que pela constituição têm mais dificuldade, aí é um caso à parte. Mas passar frio nunca é bom, sempre agasalhar um pouco a mais. Deblay, a gente está no nosso horário. Isso. E nós temos um comentário e 2 perguntinhas. Não sei como é que a gente encaminha.
Pode fazer, se você... Mais uma perguntinha, vai. É um comentário sobre o andar de costas, se tem a ver com o dado antropológico que nós pedagogos consideramos, relação com o passado e estruturação mais completa da memória. Exatamente. E eu vi um trabalho esses dias, porque eu estudo essas coisas, na pedagogia Waldorf se fala isso de andar para trás como exercício para melhorar a memória. E saiu um trabalho, se alguém se interessar, procura na literatura, que eles comprovaram esses trabalhos bem acadêmicos, que ensinavam, acho que, palavras para as pessoas, e aqueles que andavam de costas memorizavam melhor. Então, tem até dado de literatura relacionando andar de costas e ajuda à memória. Perfeito. Existe isso, sim. Esse ano, acho que saiu um trabalho desses. Tem gente que estuda essas coisas. Certo. Mais um? Mais um. É uma pergunta a respeito de uma criança de 6 anos que descobriu que ela chama de brincar de cavalinho, que é masturbação. Seja em uma cadeira, na própria perna, Exato. qualquer lugar. Exato. Aí a pessoa fala que sente ela muito medrosa, carente, tem mais irmãos e como que ela poderia agir em relação a isso? Isso, eu já vi muitas crianças assim, com problema de masturbação, com 9, 10 anos de idade, lembro na escola, que é constrangedor e tudo, é uma questão de tato, fazer massagem nos braços, nas pernas, nas costas, essa região está hipersensível e a criança faz massagem para se estimular. Então você faz, que não é nem masturbação com 6 anos, é massagem, você faz massagem nas costas, muita massagem. E não cria um problema, porque não tem a ver com sexualidade, com nada. É uma questão tátil. É massagear, brincar com a criança. Massageando as pernas, os braços, as costas. E massagem a mãe pode fazer, não é uma questão técnica. É massagear, tocar a criança para ela se sentir cuidada, acariciada. Ok, eu acho que podemos encerrar então, não é? Tá ótimo. Bom, tá bom. Não sei se você acompanhou o chat, mas muitas pessoas, todo mundo agradecendo, falando da leveza das suas palavras, da forma como você traz de uma forma muito viva, atual, prática. Acho que a gente consegue se encontrar e trazer isso para um âmbito bem prático mesmo, né? Daquilo que a gente vivencia no dia a dia. A ideia era essa. Muita gente agradecendo. Tá ótimo. Que bom. Muito obrigado. E que essa iniciativa vá para frente, que seja muito bom mesmo. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito, muito mesmo, Derblay. E eu acho que eu vou te convidar para falar sobre o sono qualquer hora. Isso. Tal? Tá bom. Tá bom? No ano que vem, tá ótimo. Nós temos um encontro marcado, tá bom? Seria um prazer. Exatamente. Tá bom. Um abração e muito obrigada. Foi excelente. Tá bom. Tá joia. Que vá para frente essa iniciativa e que a escola fique mais forte. Sim, queremos. Muito obrigado, Cristina. Obrigada, boa noite, Derblay, boa noite, pessoal que esteve junto com a gente essa noite. E só lembrando que a gente vai ter um outro encontro agora, dia 3 de outubro, com o Irceu Munhoz. Tá bom? Tá bom. Um abração a todos. Obrigada, Derblay, boa noite. Tá jóia. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada.
Tchau, Fê. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Oi, Kátia, depois eu vou te mandar uma mensagem, tá? Claro, pode mandar. A gente vai ter que ver onde que a gente vai pôr a gravação, né? Que ficou muito boa.